Olá, caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula, a aula de número 2 da disciplina Seminário Interdisciplinar. Na aula de hoje, estaremos resolvendo junto com você algumas questões do ENAD de 2015. Vamos fazer a leitura das questões, vamos fazer a sua interpretação, buscar os pontos-chave, palavras-chave dentro de uma questão, para auxiliar você na sua interpretação e na resolução da mesma. Uma dica que eu já deixo logo no início: nós vamos trabalhar embora com questões do ENAD, mas com foco nas disciplinas voltadas para o seu curso. Logo, conhecimento prévio em praticamente todas as questões são fundamentais. Vamos falar de perícia, com conhecimento técnico sobre as normas que norteiam a prática da perícia. Sobre a auditoria, mesma coisa. Quando entramos em questões, por exemplo, de cálculos de custos, de periciais, cálculos periciais, conhecimento sobre matemática básica, matemática financeira, também serão exigidos de você, certo? Essas questões são semelhantes àquelas que também caem no exame de suficiência. Logo, você já começa a puxar um leque para as aplicações desse tipo de questão. Comece a entender como é cobrado essas questões lá nesses diversos tipos de concurso. Concurso público na área profissional, concursos voltados para o exame de suficiência propriamente dito e questões que aplicam aí o nível de conhecimento sobre determinados aspectos do curso de Ciências Contábeis. Legal? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Aguinaldo Pereira, sou contador, sou bacharel em Ciências Contábeis, com especialização em perícia e auditoria contábil. Espero que você goste dessa aula. Absorva bastante aí os conhecimentos, agarre nesses conhecimentos, porque eles serão fundamentais ao longo da sua carreira acadêmica, estamos aí no 5º e 6º semestre, e também ao longo da sua carreira profissional. Você que quer voltar para concurso, você que almeja, afinal, você saindo aí, chegando no seu 8º semestre de Ciências Contábeis, você almeja o seu CFC, o seu cadastro, o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. Então, já entender, começar a se aproximar desse tipo de questões, a interpretação dessas questões, quais são os níveis de dificuldade dessas questões, são fundamentais e com certeza vai agregar bastante para o seu conhecimento. Legal? Dúvidas, perguntas, não deixem de enviar através do nosso chat, através do chat que está sendo acompanhado pelo nosso tutor. Então, encaminhe sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, seu comentário. Essa aula de seminário, ela tende a ser bastante colaborativa e eu espero essas colaborações de vocês. Legal? Vamos verificar no slide quais são os objetivos desta aula propriamente dita. Buscamos, então, explorar as estratégias de leitura para a compreensão de textos, para a resolução de questões. Então, dentro de questões, embora apenas do ENAD, mas em sua maioria, você verificará que se aplicam aos diversos tipos de concursos, diversos tipos de testes que venham a ser aplicados a você. Explorar conhecimentos técnicos, conceituais e legislativos para a solução de questões aplicadas no exame ENAD 2015 para o curso de Ciências Contábeis. Então, como eu já coloquei, já pautuei com você logo no nosso início de aula, sempre que buscamos esse tipo de estudo, esse tipo de análise, conhecimentos prévios serão necessários. Okay? Então, você vai ter que resgatar alguns conhecimentos do que você já viu ao longo do curso, embora algumas questões aqui, talvez, essa temática propriamente dita, você ainda não tenha visualizado, não tenha chegado nesse tipo de estudo, mas você já vai começar a conhecer como ele é cobrado nesse tipo de exame. Legal? Vamos, então, iniciar a nossa aula com a nossa primeira questão a ser analisada. E trata-se da questão de número 11. Lembrando, estamos trabalhando ENAD 2015.
Você sabe que o ENAD é aquela avaliação que acontece para os ingressantes e para os formandos que estão saindo em determinados períodos. Então, existe essa avaliação aí de período em período e vai ser avaliado exatamente o conhecimento dos alunos em relação à instituição. Então, é muito importante fazer o ENAD, ok? Ele garante a nota, a classificação da universidade a qual você participa em relação ao certificado, em relação ao conhecimento que você tem aí ao longo do curso absorvido. Então, a questão de número 11 traz para nós, em janeiro de 2015, uma empresa solicitou empréstimo a determinada instituição financeira para pagamento em 10 meses. Então, nós começamos já na leitura, extrair informações que você busca, que busca identificar qual caminho você vai seguir para resolvê-la, ok? Então, nós estamos falando de empréstimo, nós estamos falando de um período que foi previsto para pagamento. Continuando a nossa leitura, foi registrado na contabilidade o valor recebido em conta do ativo e o valor total do empréstimo em conta do passivo. Logo, você já consegue fazer um link aqui com o conceito das partidas dobradas. Para todo débito, há um crédito de igual valor, ok? Os encargos financeiros incidentes sobre o empréstimo foram debitados em conta redutora do passivo, denominada encargos financeiros a transcorrer, tendo sido essa conta posteriormente apropriada para despesas financeiras no resultado à medida do tempo transcorrido. Logo, considerando todos esses eventos, ou seja, nesta situação, este registro contábil dos encargos financeiros, então, busca evidenciar apenas o registro contábil dos encargos financeiros, ele tem por base o princípio da. E aí, 5 alternativas para você escolher qual será a correta em relação ao enunciado da questão. Então, como você pode observar, nós temos um texto base, nós temos a questão propriamente dita, questionando você sobre o que é correto e as alternativas, as 5 alternativas propostas. Esta é a estrutura das questões do ENAD. Então, já está familiarizado. Por quê? Porque nas suas provas também é utilizado essa mesma estrutura, certo? Nós temos um texto base que compõe um fato, uma história, um contexto. Temos uma pergunta que se remete ao contexto e as 5 alternativas propostas na questão. Você vai analisar o contexto, a pergunta e assinalar dentre das 5 qual julgar correta. Observação: para nós resolvermos essa questão, vamos resgatar conhecimentos prévios acerca do quê? De princípios. Embora os princípios estavam previstos lá na resolução 750 do CFC, essa resolução ela foi revogada, mas esses princípios estão subentendidos onde? Lá no CPC. Então, no CPC 00, CPC da estrutura conceitual básica, estão remetidos todos esses aí, ou praticamente todos esses princípios. Então, nós vamos analisar considerando o que predispôs a nossa questão. Então, vamos lá, vamos identificar um pouco dos conceitos de cada princípio para tentarmos chegar na solução plausível dessa questão. Então, nós temos 5 alternativas. 5 alternativas representam 5 princípios que compunham aí os princípios básicos da contabilidade. Então, o primeiro que foi elencado é a entidade, o princípio da entidade. Logo, o princípio da entidade, ele reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial. Lembram-se que o princípio da entidade, ele tende a separar o patrimônio da empresa do patrimônio dos sócios, dos indivíduos que o compõem. Então, essa diferenciação, essa necessidade de diferenciação do que é um patrimônio pessoa jurídica e o patrimônio pessoa física, que participam ali, os sócios, acionistas, administradores.
Este é o princípio da entidade. Aí você remete na nossa questão. Nossa questão estava se referindo exatamente a contabilizar os juros no primeiro momento, quando nós captamos o recurso, foi contabilizado lá no nosso passivo, juro a transcorrer, e em seguida, conforme o tempo ia passando, ia contabilizando esses juros, baixando, transferindo esses juros para os resultados da empresa. Então a pergunta é, participa o princípio da entidade nesse contexto? Está perguntando, questionando, buscando evidenciar basicamente o momento em que é contabilizado os juros a resultado. Não, né? Não se aplica o princípio da entidade para resolver essa questão. Próximo princípio, prudência. O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para os componentes do passivo. Faz referência à nossa questão? Este conceito também não, né? O conceito da prudência, do princípio da prudência, também não se aplica à nossa questão. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. Também não. Esse princípio da continuidade prevê que a empresa não tem tendências a vir encerrar as suas atividades em momento futuro. Muito pelo contrário, a continuidade prevê que ela permanecerá, continuará em operação pelo futuro, certo? Próximo princípio, competência. Competência determina quando as alterações no ativo ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido, ok? Estabelecendo diretrizes para a classificação do quê? Das mutações patrimoniais resultante da observância do princípio da oportunidade. Bom, legal. Agora começou a se aproximar daquilo que nós esperamos. Observe que o princípio da competência, ele vai evidenciar, ele busca evidenciar exatamente os elementos, os eventos, os fatos que vão impactar em uma diminuição ou aumento, ou seja, a alteração do patrimônio líquido. Em que momento vai alterar o patrimônio líquido? Logo, se você recorrer ao enunciado da nossa questão, você observa que está lançando os juros a transcorrer ao longo do período para o resultado. Bem se lembram que o resultado apurado na nossa demonstração de resultado de exercício, ele irá integrar quem? Ele irá integrar o patrimônio líquido da empresa no período em que foi transferido, em que foi contabilizado a resultado, certo? Então, o princípio da competência, eu chamo a atenção que traz uma caracterização de que é a resposta correta. Mas vamos finalizar. Por que não seria a atualização monetária? Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda, né? Logo, o princípio da atualização monetária prevê os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis mediante o ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais. Observem que este princípio, ele foi revogado, está revogado pela resolução 1282 de 2010. Logo, não podemos considerar como uma opção correta, tendo em vista que a empresa está relacionando um evento, uma informação de janeiro de 2015. Se você se remeter ao enunciado da questão, você vai observar que trata-se de um evento em janeiro de 2015. Então, não podemos aplicar ou considerar isso aqui como uma opção correta. Legal? Então, o que é que vai sobrar para nós como resposta correta? Só voltando um pouco, já falando em questão de uma base legal e já complementando com você sobre a legislação aplicada a esta questão,
Base encontrada legalmente está na Resolução 750 de 1993, que tratava dos princípios fundamentais de contabilidade. Só que essa resolução ela foi revogada em 2016 para a NBC-TSPEC, Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao setor público, ok? Então, NBC-TSP, Estrutura Conceitual, publicada em 10 de 2016. A nossa resposta correta, o registro dos encargos tomaram como base o princípio da competência. Legal? Então, olha só, para nós resolvermos essa questão, né, explicamos para você cada princípio que contemplava as alternativas e observam, estes são os distratores. Aqueles que não são corretos são os conhecidos como distratores. Ele busca te confundir na hora de responder a resposta correta. Então, você tem que estar bem fixado, bem firmado nos conceitos, no que é correto nessa questão, para não cometer um erro de resolução da alternativa proposta para você. Legal? Nós temos agora uma atividade em sala. Vamos verificar qual é ela? Nessa atividade, ENAD 2015, a questão de número 15. O que eu coloco para você resolver aqui e responder para nós? As características qualitativas fundamentais previstas na estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis são a relevância e a representação fidedigna. CPC 00, ok? Esse conceito está previsto no CPC 00. Vou colocar aqui, ó, CPC 00, Estrutura Conceitual Básica para a Apresentação das Demonstrações Contábeis. No que diz respeito a essas características, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. A informação contábil financeira é relevante quando capaz de fazer diferença com valor preditivo e ou confirmatório nas decisões. Afirmação 2. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão, ainda que alguns usuários decidam não levá-la em consideração. Item 3. Para ser representação fidedigna, a realidade retratada deve ser completa e neutra e estar livre de erro. Com base nestas afirmações propostas, é correto que se afirma em. E aí você terá que analisar, e nesta análise que você vai fazer, você vai identificar quais destas três, ou todas elas, se for o caso, estão corretas, quais destas trazem afirmação válida e correta na proposta dessa questão. Legal? Resolva, junte com os colegas, discutam essa questão. Eu volto daqui a pouco com a resolução e a sua participação. Não deixe de enviar pelo chat, ok? Eu volto daqui a pouco. Até já!
Muito bem, retornando, nós temos aqui uma participação da Bahia. Um grande abraço para o pessoal da Bahia. O aluno Jadson e Josiel acreditam que as 3 alternativas estão certas. Essa participação dos alunos Jadson e Josiel vieram lá do Polo Alagoinhas. Então vamos analisar então essa questão. Obrigado pela participação. Continue assim, pessoal. É bacana quando nós temos essa contribuição, construímos junto esse momento de conhecimento. Legal? Então vamos lá, vamos para o quadro e vamos analisar estas respostas corretas. Legal? As questões são essas, as propostas das afirmações são estas. Logo, as 3 afirmações são corretas. Por quê? Né? Vamos questionar por quê. Primeiro, as demonstrações contábeis, elas devem, né, serem elaboradas dentro do que prescreve a estrutura conceitual, que já está previsto brevemente aqui no enunciado da questão. E todas as informações que partem da construção dessas demonstrações contábeis, elas devem e deverão ser utilizadas como medidas para tomada de decisão, certo? Então, nós vamos utilizar estas diversas informações propostas nas demonstrações contábeis com o intuito de resolver, dar apoio ao processo de tomada de decisão, não tendo propósito atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos ou não, certo? Ainda, o que nós podemos considerar em relação ao contexto proposto na questão? As demonstrações contábeis, elas são elaboradas com tal finalidade, a satisfazerem o quê? As necessidades dos gestores e, no caso, a maioria em comum dos seus usuários, né? Vão resgatar essas informações propostas na demonstração contábil ou nas demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, com o intuito de quê? De auxiliar na tomada de decisão. Ela tem que ser tempestiva, ela tem que ter qualidade, ela tem que ser o máximo possível dentro da sua exatidão, com o mínimo de erro possível, para atender essas expectativas dos usuários da informação contábil. Legal? O aluno Jadson e Josiel estavam certos quando colocou que todas as alternativas estão corretas. Parabéns pela assertiva de vocês, legal? Continuando então a nossa aula, vamos para mais uma análise de questão. Vamos lá? Nós vamos falar agora da questão 24, ok? Questão 24 trata-se de perícia. Então, o que nós temos na nossa questão de número 24? O planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos. Então, só para nós resgatarmos um pouco de conceito sobre perícia. O que é perícia? Perícia, ela é utilizada como meio de provar. Então, dentro de uma lide, dentro de uma questão judicial ou extrajudicial, se for o caso, é solicitado a perícia para tentar evidenciar algum fato, alguma coisa, algo. Aí é orquestrado todo o processo de perícia, todo o planejamento de perícia, e dentro desse planejamento eu tenho o próprio trabalho do planejamento, como também a execução deste. Pesquisas, diligências, cálculos, recálculos e, ao final, as respostas aos quesitos. O que são os quesitos? Os quesitos são as indagações que as partes, quem é réu, quem não é réu, e até mesmo o juiz o faz ao perito para buscar uma solução dentro daquilo que se espera na lide. Legal? Agora, continuando a leitura da nossa questão. Nessa etapa, qual etapa? Planejamento. Então, subentende-se que, quando eu falo, me remeto nessa etapa, eu logo me remeto ao planejamento, à etapa do planejamento. Nessa etapa, o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados, elaborando-a a partir do conhecimento do objeto da perícia. Legal?
Está previsto esse contexto, esse conceito, onde? Na NBC TP01, é a nossa fonte de informação. Okay? Normas técnicas, normas brasileiras de contabilidade, técnicas de perícia 01. Dentre os objetivos do planejamento da perícia, inclui-se, e aí nós temos 3 alternativas ou 3 afirmações para analisarmos se é correta ou não. Afirmação 1. Conhecer o objeto, ou seja, o planejamento da perícia, busca conhecer o objeto e a finalidade da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam à revelação da verdade. Item 2, ou afirmativa 2, definir a natureza, a oportunidade e a extensão do quê? Dos procedimentos a serem aplicados em consonância com os objetivos ou com o objeto da perícia. E afirmativa 3, identificar fatos importantes para a solução da demanda de forma que não passem despercebidos ou não recebam a atenção necessária. Então, nós temos 3 afirmações e você irá analisar, terá que analisar essas 3 afirmações, identificando o que é correto, quais destas afirmações são corretas ou todas elas, mediante ao que se aplica ao planejamento da perícia. Legal? Então, aquele momento em que eu estou montando, pensando, estudando toda a minha perícia, o papel da minha perícia, a fase desse planejamento, considerando essas 3 afirmações, quais delas estão corretas, ou todas elas estão corretas. Então, você tem que buscar estes conhecimentos. E isso está previsto onde? Lá na Norma Brasileira de Contabilidade, TP01. Então, conhecimento prévio sobre o quê? Sobre normativos que norteiam a prática de perícia, né? Os regulamentos emitidos pelo próprio Conselho de Contabilidade. Legal? Então, vamos lá. Vamos resgatar esses conceitos e transcrevê-lo para a resolução desta questão. Então, NBC TP01, em seu item 31. Os objetivos do planejamento da perícia são: dentro do item 31, nós temos lá elencados A, B, C, D, E, certo? Só que nós temos 3 afirmações para nós fazermos análise. Então, nós trouxemos os itens, os subitens, né, do item 31 da NBCTP01, para nós fazermos a leitura e interpretá-lo, auxiliando-nos a resolver a questão. Então, olha lá. Letra A, né, subitem A da NBCTP01, item 31. Letra A trata de conhecer o objeto e a finalidade da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou interessado a tomar decisão. Se nós analisarmos as afirmações propostas na nossa questão, vou voltar aqui, está logo no slide anterior. Vamos voltar aqui só para nós já fazermos uma relação. Observem o item 1. Conhecer o objeto, a finalidade da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam à revelação da verdade. Então, praticamente foi extraído esse trecho do texto, né? Foi estratificado esse texto da norma e transcrito ali na afirmação. Logo, podemos afirmar que a 1 já está correta. Ok? Então, esse aqui vai se remeter a 1. A 1, então, está correta. Mais itens que nós extraímos para análise. Letra B, do subitem 31. Definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados, em consonância com o objeto da perícia. Né? Certo? Vamos verificar se temos alguma afirmação lá que retrata. Afirmação 2, definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados em consonância com o objeto da perícia. Então, o item 2, logo, está relacionado à letra B, o item 2. E
item E, subitem E da NBCTP 01, no item 31. Identificar fatos importantes para a solução da demanda de forma que não passem despercebidos ou não recebam a atenção necessária em determinados pontos. Se nós observarmos, vou voltar só para nós fazermos a relação, o item 3, identificar fatos importantes para a solução da demanda de forma que não passem despercebidos. Logo, está relacionado, a letra E está relacionado com o item 3. Chegamos à conclusão facilmente que o gabarito da questão está apresentado na alternativa E. Todas as afirmações, todas as alternativas estão corretas, legal? Essa foi fácil, só que, lembrando, trata-se de conhecimento prévio. Se você não teve uma breve leitura lá da norma brasileira de contabilidade aplicada à perícia técnica, então você talvez terá um pouco de dificuldade nesse tipo de questão. Então, conhecer os normativos, fazer uma breve leitura desses normativos, com certeza irá te auxiliar, não só no ENAD, mas também em diversos exames. Por exemplo, quando se trata do exame de suficiência, questões sobre perícia e sobre auditoria, em média, 5 questões nos exames de suficiência têm caído com base nisso, certo? Tema de perícia e tema de auditoria. Destaco que, em sua maioria, são questões conceituais. Então, você tem que conhecer a legislação, tem que conhecer a norma para interpretar a questão e assinalar a resposta correta. Legal? Mais uma atividade para você, vamos fazer a breve leitura dela. ENAD 2015, questão de número 12. No Brasil, as normas internacionais de contabilidade tiveram como marco regulatório as publicações da Lei 11.638, de 2007, e da Lei 11.941, de 2009, que determinaram a adoção inicial dos padrões internacionais de contabilidade nas empresas brasileiras. Nesse momento aqui, 2007, foi um momento de transição muito importante, de fato, para a contabilidade brasileira, certo? Houve convergências das normas, aplicação de alguns conceitos que eram já utilizados no exterior, vieram a ser utilizados a partir deste momento na contabilidade brasileira, e isso trouxe aí muita significância na contabilidade, aplicabilidade na contabilidade no Brasil, certo? É um fato histórico de fato. Continuando a leitura, nesse sentido, a legislação societária determina que o balanço patrimonial, os ativos e os passivos decorrentes de operações de longo prazo devem ser ajustados ao valor presente e os demais ajustados quando houver, ok? Nesta questão, ela está então explorando conceitos sobre critérios de avaliação do ativo, do passivo, ou seja, das contas patrimoniais, que foram introduzidos então na legislação brasileira pela Lei 11.638, né? Foi introduzido na contabilidade brasileira pela Lei 11.638. Então, de fato, é um momento muito histórico. Então, as outras contas, né? Considerando o ativo e o passivo de longo prazo, ajustados ao valor presente, e os demais, vai ser ajustado quando? Letra A, quando houver efeito relevante. Letra B, provisão de perdas. Letra C, reversão de reservas. Letra D, ajuste de avaliação patrimonial. E letra E, teste de recuperabilidade de ativos. Então, você irá analisar a lei, né, o que você conhece da lei, mediante também ao conceito de critério de avaliação de ativos, e identificar dentre as 5 qual é a alternativa correta. Então, é fundamental você conhecer um pouco da lei, a 11.638 e a 6404 de 76, porque elas vão aí te auxiliar na resolução dessa questão. Então, o objetivo da aula, identificar conceitos, termos conceituais, identificar legislação e normativos que vão te auxiliar na resolução de questão. Legal? Então,
Fiquem com a atividade, reúnam-se em grupo, discutam, né? Consultem aí a 11638 para te engajar um pouco mais no conhecimento. Mande a sua participação no nosso chat. Eu volto daqui a pouco com a sua resposta e a resposta desta questão. Até já! Muito bem, tivemos participação de 4 polos. Bahia, Pará, São Paulo, Minas Gerais colocaram a mesma resposta, inclusive, resposta letra D. Vamos analisar? Então, como eu disse, nós precisamos conhecer a legislação, a Lei 11.638, a Lei 6.404, para ajudar na solução dessa questão. Vamos verificar o que a lei traz para nós. Olha só, Lei 11.638, alterações, trouxe as alterações na Lei 6.404, critérios de avaliação do ativo, artigo 183 e artigo 184, tratando do ativo e do passivo, certo? A leitura é praticamente o conceitual a mesma. Então, no seu item 8 do artigo 183, os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver
efeito relevante. Então, essa é uma transcrição da própria norma, da própria legislação. No artigo 184, no item 3, as obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Também texto extraído da legislação, da Lei 11.638/2007, trecho em vigor. Com isso, o que nós encontramos de alternativa correta? O gabarito da questão está apresentado na alternativa A, certo? Muito bem, não fiquem desanimados, é assim mesmo. Participem, continuem participando. Gostamos quando vocês enviam comentários, participam da aula, isso é muito importante. Mostram que vocês estão engajados neste momento de ensino-aprendizagem. Legal? Vamos para mais uma questão, vamos analisar? A questão número 18 agora. É muito importante que o empreendedor conheça o próprio negócio para não deixar nas mãos de terceiros cuidados essenciais com a boa gestão de custos. O conhecimento do assunto auxilia o proprietário do negócio a ter uma boa gestão financeira, a administrar e controlar os custos gerados na produção e comercialização de serviços ou produtos. O preço final de um serviço prestado ou produto vendido depende do quanto é investido para que ele exista. Então, vamos falar agora de formação de preço, posicionamento de custo das empresas. Caso a gestão de custo não seja eficaz, não traz a sua eficácia no momento de geração de riqueza para a empresa, corre-se o risco de a empresa cobrar valores que não condizem com a realidade, o que pode afetar as margens de lucro, o volume de vendas ou o andamento geral do negócio. Se eu trabalho com um custo incorreto, um custo muito abaixo, eu coloco minha margem de lucro, talvez uma margem não muito expressiva, que pode aí comprometer o meu ganho em relação ao custo real do produto, comprometendo a viabilidade do negócio ou a viabilidade da venda do produto. Em contrapartida, se eu coloco um preço muito alto, posso comprometer a venda desse produto também, uma vez que eu não terei competitividade de valores, né? Então, tem que ser analisado os dois lados da moeda, como dizem, né? Esse texto foi extraído da revista Exame, de 27 de julho de 2015, o texto foi adaptado para a questão. Dentre essa situação, dentro desse contexto, nós temos as asserções. Então, considerando as informações propostas no enunciado, no texto base, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A relação é trazida pelo porquê. Então, afirmação 1. Quando o preço de venda de um produto ou serviço é determinado pelo mercado, a empresa só ampliará sua margem de lucro por meio da redução dos custos e aumento da produtividade. Por quê? Porque praticar preços acima do mercado, quando os produtos ou serviços não agregam valores que os diferenciem de outros produtos similares disponíveis no mercado, provocará queda na demanda esperada, uma vez que os consumidores tenderão a comprar dos concorrentes. Então, essa é a relação. Olha, eu tenho meu produto. Se o meu preço vem de fora para dentro, ou seja, é o mercado que define esse preço, eu só consigo baixar o preço, só consigo ampliar meu lucro se eu baixar os custos, certo? Ou aumentando a minha produtividade. Então, nós estamos falando de target cost, nós estamos falando de gestão de custo, o que estas informações, esses conceitos se relacionam com o meu negócio, certo? Porque se eu praticar preço acima do mercado, eu terei um problema em vender os meus produtos se este não tiver nenhum diferencial que atraia o consumidor a comprar o meu produto. Esta é a ideia dessa questão. E considerando essas duas asserções, analisando as proposições, como que eu vou responder? Então, eu tenho que identificar se existe uma relação
entre as duas asserções, uma respondendo a outra, sendo um porquê, e eu utilizo basicamente alguns conhecimentos prévios. Quais são esses? Eu tenho que saber o que é custo fixo, eu tenho que entender o que é custo variável, eu tenho que saber o que é margem de contribuição, certo? Posso utilizar um pouco do ponto de equilíbrio e também o target cost, o chamado custo-alvo, certo? Utilizo essas informações, esses conhecimentos, para quê? Para resolver essa questão, para identificar se existe uma relação entre as duas afirmações ou não. Identifiquei. Como é que eu vou fazer para identificar? Faço a relação das duas proposições. Logo, se eu tenho um preço vindo de fora para dentro, eu só vou conseguir ampliar o meu lucro se de fato eu abaixar o meu custo dentro da empresa, ou se eu aumentar a produtividade. Lógico, para mim aumentar a produtividade e ter um ganho, um aumento significativo na minha margem de contribuição, na minha margem de lucro, é porque eu tenho uma margem de contribuição positiva, certo? Tenho margem de contribuição positiva, quanto mais eu vendo, mais o meu volume de lucro vai aumentar, meu lucro bruto, né? Margem de contribuição, certo? Agora, se eu tenho uma margem negativa, esquece, quanto mais você vender, mais prejuízo vai aumentar na sua empresa. Por quê? Margem de contribuição, preço de venda, menos os custos, os gastos, vamos colocar, né? Os gastos variáveis, gastos, custos variáveis, despesas variáveis, para poder utilizar essa informação para fins de análise. O gabarito dessa questão, como é que fica? A letra A, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Sim, com certeza. Se eu tenho um preço definido de fora para dentro, eu tenho que abaixar meu gasto, meus custos, ou se não aumentar meu volume de venda, partindo do conceito, do preconceito de que eu tenho uma margem de contribuição positiva, certo? Segundo, se eu não tiver nada que agregue ao meu produto, que me traga informação suficiente, que me traga valor suficiente para eu trabalhar com um preço de venda maior, então isso vai poder afetar, com certeza vai afetar aí o meu negócio. Então, a afirmação 1, a asserção 1, a asserção 2, ambas são verdadeiras. E logo a 2, ela é sim uma justificativa correta em relação à afirmação ou asserção 1. Certo? Então, gabarito da questão, letra A, respondendo para nós aí essa participação na resolução de questão. Legal? Então, observem mais uma vez os conhecimentos prévios sendo ativados nesse momento para auxiliar você na resolução de uma questão. Então, diversas áreas do conhecimento vai ser acionados para você responder aí a determinadas questões. E aqui você tem que saber fazer análise, né? Ah, mas são apenas duas asserções, professor? Sim, são asserções, são apenas conceituais, mas que você tem que entender o conceito, como se aplica esses conceitos na prática para transcrever para a ideia da questão, para te auxiliar na resposta correta da mesma. Legal? Mais uma atividade para nós, vamos verificar. A questão agora é a número de 28. A questão 28 explora os seguintes conhecimentos. Primeiro, estrutura das demonstrações. Então, eu tenho que ter um pouco de conhecimento de estrutura das demonstrações. Eu tenho que ter um conhecimento sobre matemática financeira, análise de risco financeiro e análise das demonstrações no que se aplica o quê? A rentabilidade. E aí eu chamo a atenção sua para o quê? Para a interdisciplinaridade das questões. Então, característica principal das provas do exame de suficiência, concursos e ENAD. Então, ele busca que você tenha conhecimento não somente de contabilidade, não somente de matemática financeira, mas que você consiga interagir todas estas disciplinas, todos estes conhecimentos para poder resolver as questões propostas lá no exame, né? Não é só exame de suficiência, não é só ENAD.
concurso público pede desta forma, ou seja, busca verificar se você consegue ter essa interdisciplinariedade de questões, de conhecimento. ENAD, concurso público, exame de suficiência, vai utilizar aí essa metodologia nas suas questões. Então, você tem que ficar muito atento, legal? Vamos conhecer aí a questão, como que fica se apresentando a questão. Questão 28. No quadro a seguir estão demonstradas as estruturas de capital de duas empresas, a empresa A e a empresa B. O quadro ficou pequeno, mas tente aí fazer a leitura no seu material, veja se você consegue fazer aí o entendimento e a interpretação desse quadro. Então, nós temos ali o quadro A e o quadro B da empresa, demonstrando o quê? A estrutura de capital destas duas empresas. Elas possuem o mesmo ramo de atividade e apresentam lucro antes dos juros e imposto de renda. Quando fala lucro antes do juro e imposto de renda, também é conhecido como o LAGIR, ok? Lucro antes do juro e imposto de renda. Qual o valor? No montante de R$14 mil. Ambas as empresas possuem um lucro, o LAGIR, de R$14 mil e ativos totais de R$100 mil. Todas elas, as duas, apresentam aí capital ou ativos totais de R$100 mil, tendo sido 34% para ambas e a alíquota do imposto de renda. Então, para fins didáticos, utilizou-se o percentual de 34%. E é apresentado aqui as fontes de financiamento, qual é a taxa de juros para a empresa A, qual é a taxa de juros para a empresa B e a sua estrutura de capital de cada uma. A empresa A tem uma estrutura de capital com determinada incidência de juros, a empresa B também tem uma estrutura de capital com determinadas taxas de juros. Então, o que está variando, o que está sendo diferente de uma para com a outra? As taxas de juros aplicadas a cada tipo de capital que a empresa possui, Como que a empresa está sendo financiada, Você vai usar muito aqui matemática financeira e conhecer também a estrutura de capital da empresa e a estrutura das demonstrações contábeis, identificando ali o LAGIR. Dentro desse conceito, dentro dos conceitos acerca de matemática financeira e estrutura das demonstrações, o que a questão pede para nós? Vamos verificar. Com base nessas informações, nas informações que estão fornecidas no quadro, avalie as afirmações a seguir. Então, nós temos aqui uma questão de múltipla escolha complexa, ok? A simples, quando coloca lá apenas a questão A, B, C, D, E. Já aqui nós temos as afirmações que você vai ter que analisar e das afirmações parte as alternativas corretas. Então, o tipo de questão de múltipla escolha complexa, não é a simplificada. Então, afirmação 1. O custo médio de capital de terceiros da empresa A é inferior ao da empresa B. 2. O retorno sobre o patrimônio líquido, conhecido como ROI, da empresa A é igual ao da empresa B. E 3. O risco financeiro da empresa A, cuja estrutura é mais dependente de capital de terceiro, é maior que o da empresa B. Uma dica que nós colocamos aqui para você: analisar as afirmações 1 e 3 em conjunto e a 2 individualmente. Por quê? Porque a 1 nós estamos nos remetendo a capital de terceiro, tratando-se de que a empresa A é inferior. Nós vamos se basear, nós vamos se apegar basicamente naquele quadro que foi apresentado. Já a alternativa B, ela tem um cálculo para ser feito, certo? Nós precisaremos fazer uma análise de cálculo, que é a análise de rentabilidade da empresa. Então, a dica que nós colocamos: faça análise das afirmações 1 e 3 em conjunto e a 2 individualmente. Aplique aí os seus conhecimentos, Busque aí o quadro de informação. Eu vou tentar deixar o quadro ali na tela para você, para ficar mais fácil. Busque essas informações, busque esses conceitos, apure, calcule, analise, mande a sua participação no nosso chat. Eu volto daqui a pouco com a resolução dessa questão. Até já!
Muito bem. Essa é uma das questões que nós selecionamos, que ela tem um pouco mais de complexidade na sua resolução, certo? Então, vamos resolver aqui passo a passo, identificando as alternativas, como que eu chegarei numa resposta correta para resolver. Conforme colocamos a dica, nós vamos analisar a afirmação 1 e a afirmação 2, para depois analisarmos a afirmação, a afirmação 1 e a afirmação 3, para depois analisarmos a afirmação 2. Então, rajuramos ali para você não verificar, o que eu quero que você identifique. Nestas duas afirmações, a 1 e a 3, vamos buscar a apuração do custo médio de capital de terceiros e o quê? A análise do risco financeiro da empresa, né? Então, nós já vamos aí identificar algumas propostas da questão. Primeiro, fonte de financiamento da empresa A. Como é que fica a estrutura em relação à fonte de financiamento da empresa A? Nós temos capital, 10 mil de capital, empréstimo em banco, 40 mil de financiamentos do BNDES e debêntures de 20 mil, perfazendo um total de 70 mil reais para a empresa A. A empresa B, como é que fica a empresa B? Na empresa B eu tenho 20 mil de empréstimo bancário, financiamento do BNDES de 50 mil e debêntures de 10 mil, perfazendo um total de 80 mil reais de capital, de terceiros, capital que estão financiando a atividade da minha empresa. A taxa na empresa A, taxa de juros sobre cada capital. O banco participa com 14%, empréstimo bancário. Financiamentos participa com 12%. Debêntures participa com 9% de juros. Já na empresa B, como é que ficou a estrutura da empresa B? 16% bancário, 11% do BNDES e 13% em debêntures. Então eu tenho, olha, 35% na empresa A, em média, e 40% na empresa B, em relação ao capital da empresa. Os juros para a empresa A, considerando a sua estrutura de financiamento e os juros aplicados a cada tipo de financiamento, a cada fonte de financiamento, perfaz um total de 8 mil reais de juros para a empresa A, de acordo com a sua estrutura de capital de financiamento. Na empresa B, um total de 10 mil reais. Então, vamos já puxar algumas informações. Eu tenho na empresa A 70 mil de capital de terceiro, a uma taxa total de 35%, em média, e gera para mim um juros de 8 mil reais. Empresa B, 80 mil de capital de terceiros, né, fonte de financiamento, com uma taxa total de 40%, perfazendo aqui juros de 10 mil reais. Professor, mas por que 40% não vai dar aí 10 mil reais? Não, o que você tem que levar em consideração é a incidência de cada alíquota em relação ao seu capital. Tá? Você não pode pegar os 40% e multiplicar pelo total do capital. Você tem que aplicar individualmente em cada fonte de financiamento. Feito isso, nós fizemos a apuração do custo financeiro, ok? Esse é o custo financeiro de cada empresa, da empresa A e o custo financeiro da empresa B. Tendo o custo financeiro da empresa B, nós conseguimos fazer análise do custo médio de capital de terceiros e análise do risco financeiro de cada empresa. Como é que vamos chegar nesse resultado? Vamos analisar a empresa A primeiramente. Custo financeiro, juros, dividido pelo total de capital da empresa. Eu tenho 8 mil reais, eu divido por 70 mil reais, que é o total de capital de terceiros, as minhas fontes de financiamento. Então, o total de juros que eu estou pagando dividido pelas minhas fontes de financiamento, pelos meus capitais de terceiros que estão investidos na minha estrutura de capital. Quanto que eu tenho?
11,43% para a empresa A. Empresa B. Como é que fica a minha empresa B? Mesma matemática, mesmo cálculo que você irá proceder. Eu tenho 10 mil de juros sendo pago no período, só que eu tenho aqui 80 mil reais de capital de terceiro investido na minha empresa. Logo, eu tenho um custo médio de 12,5%. Ok? Então, já uma breve análise aqui. Para a empresa A, eu tenho um custo médio de capital de 11,43 e para a empresa B, 12,5. Até aqui tudo bem, né? A empresa B, em relação ao montante de juros, em relação ao montante que eu tenho de capital, está sendo maior aí o seu custo financeiro, o seu custo médio financeiro da empresa. Agora, nós vamos analisar o quê? A apuração do resultado do período para podermos analisar o ROI. E aí você tem uma informação muito importante lá no enunciado da questão. Uma não, né? Nós temos ali duas informações muito importantes que já estão dadas e você tem que fazer uso delas para resolver a questão, senão você vai ficar enroscado. A primeira é o lucro. As duas empresas apresentaram o mesmo lucro, 14 mil reais. E as despesas financeiras? Onde é que eu vou encontrar as despesas financeiras? Acabamos de calcular no slide anterior, ok? Daqui a pouco nós visualizaremos. Outra informação importante, o imposto de renda. O enunciado didaticamente coloca para nós 34%. Professor, tudo bem que é didático, mas qual que é a ideia do 34%? 15% de imposto de renda, 9% da contribuição social e 10% a título de adicional. Sabemos que a regra de aplicação de fato não é. Didaticamente é dado uma alíquota de face para nós introduzirmos o cálculo e achar a alternativa correta. Então, na empresa A, eu tenho despesa financeira de 8 mil reais. Na empresa B, eu tenho uma despesa financeira de 10 mil reais, o que resulta em um LAIR, lucro antes do imposto de renda, porque agora não é mais LAGIR. O LAGIR, lucro antes dos juros e imposto de renda. Eu já identifiquei as minhas despesas financeiras, os meus juros, então agora eu tenho o chamado LAIR, lucro antes do imposto de renda. Então eu tenho na empresa A um LAIR de 6 mil reais e na empresa B eu tenho um LAIR de 4 mil reais. Provisão para imposto de renda vai ser 34%, com incidência sobre 6 mil e sobre 4 mil, de acordo com cada empresa. Então, eu tenho uma provisão de tributos de R$ 2.040 para a empresa A e para a empresa B, R$ 1.360, perfazendo um lucro líquido de R$ 3.960 para a empresa A e para a empresa B, R$ 2.640. Qual a informação que nós temos aqui? A empresa A, logo, tendo o mesmo lucro que a empresa B, porém, com uma estrutura de capital mais enxuta, o financiamento do seu capital mais enxuto, conseguiu ter um lucro superior à empresa B. A empresa B ela tem um custo de capital um pouco maior, uma estrutura de capital um pouco maior, uma comparação de 70 para 80 mil, logo o lucro da empresa B foi menor do que a nossa empresa A. Para mim apurar o ROI, o que eu preciso? Vamos apurar o ROI agora, o retorno dos investimentos. Então, nós calculamos primeiramente da empresa que apresentou para o PL de 30 mil reais, empresa A, eu tenho um lucro de 3.960 dividido por 30 mil e 2.640 dividido por 20 mil. Mesmo tendo lucro igual, despesas financeiras diferentes, teve
LAGIR igual, despesas financeiras diferentes, um lucro após os juros diferentes, provisão de imposto diferente, lucro líquido de fato diferente, as empresas apresentaram o mesmo ROI, o mesmo retorno, certo? Considerando os cálculos que nós fizemos, os conceitos que nós apresentamos, chegamos então à conclusão de que as afirmações 1 e 2 estão corretas. Apenas as afirmações 1 e 2 são verdadeiras no contexto em que nós exploramos na questão de número 28. Legal? A afirmação 3, então, ela estaria incorreta dentro da nossa proposta de resolução. Legal? Muito bem. Vamos para mais uma questão e agora nós vamos explorar um pouco de planejamento tributário, né? Vamos falar de regimes tributários, fugindo um pouco daquela ideia e análise de estrutura, de perícia, de custo. Vamos agora partir para uma parte legislativa tributária. Questão que eu trato com você agora de número 26. Observe, né? Talvez você ainda não tenha tido dessas disciplinas, mas é muito importante que nós façamos esta análise. Uma empresa optou pelo desconto do imposto de renda com base no lucro presumido. Então, nós temos na legislação brasileira regimes tributários. O que são regimes tributários? Em algumas situações, a empresa pode optar em qual regime tributário ela quer oferecer a tributação dos seus resultados em termos de imposto de renda, em termos de contribuição social. Neste exemplo, nessa questão número 26, a empresa trabalha com um lucro presumido. E a apuração do lucro presumido, ela se dá trimestralmente, ok? Nós temos a apuração do lucro presumido trimestral, recolhimento de imposto de renda trimestral. Quando se trata de lucro real, temos também a operação trimestral, a apuração trimestral e a apuração anual com estimativa mensal. Mas vamos analisar aqui o lucro presumido. O lucro presumido, ele parte do princípio de que a empresa vai fazer uma presunção do seu lucro, por isso o nome de lucro presumido, vai fazer uma presunção do seu lucro com base na legislação federal, e a legislação federal, ela já disponibiliza algumas alíquotas, aí nós temos aqui embaixo, para depois eu conversar com você, as alíquotas que serão utilizadas sobre o faturamento bruto da empresa. Então, já vou trazer uma informação importante. Quando trabalhamos com lucro presumido, não importa as despesas, o custo que a empresa tenha. Por quê? Porque a tributação da empresa se dará, mesmo a título de imposto de renda e contribuição social, se dará sobre o faturamento, sobre a receita bruta da empresa. Então, neste exemplo, é fornecido a informação da receita bruta com vendas de mercadoria, no montante de R$500 mil. Nós temos a receita bruta com venda de serviços, no montante de R$100 mil. Juros ativos, no montante de R$10 mil. Parou. O que é juros ativos? Juros ativos nada mais é do que receita financeira que a empresa tenha com alguma situação. Por exemplo, o cliente devia R$100 mil para a empresa, para pagamento até o dia 1º. Só que a empresa, dia 1º o cliente devia R$100 mil. Só que chegou no dia 1º, o cliente não tinha dinheiro para pagar. E foi pagar essa duplicata de R$100 mil somente no dia 20. Então, no 20º dia do mês. Quando a empresa foi pagar, quando o cliente foi pagar, ele pagou R$110 mil. Ou seja, pagou juros de R$10 mil. São esses juros ativos aqui, por exemplo, ok? Juros passivos. Juros passivos é o inverso. A empresa tinha que pagar determinada duplicata, determinado fornecedor, deixou de pagar no dia, vai incorrer em juros. Então, juros passivos. Juros ativos, aumenta o resultado. Juros passivos, diminui o resultado da empresa. Então, a pergunta que fica para a resposta. Sabendo-se que os índices utilizados para o cálculo do lucro presumido são de 8% sobre a venda de mercadorias e de 32% sobre a prestação de serviços,
o valor da base de cálculo do lucro presumido é, e aí nós temos as 5 alternativas. Então, estas alíquotas, elas serão a nossa presunção do lucro que será ofertado para a tributação, né? Para a tributação do imposto de renda e a tributação da contribuição social, né? Aí deixamos a pergunta, qual será a base de cálculo do lucro presumido dessa empresa? Para a tributação do imposto de renda da empresa. Embora não foi observado, mas trata-se do imposto de renda desta empresa. Qual será a base de cálculo para apurar o imposto de renda da organização? Legal? Ficou faltando essa informação, então é uma questão que deveria ser analisada com mais cuidado. Por quê? Porque o lucro presumido ele pode ser base tanto para o imposto de renda, como também deverá ser base para a contribuição social. Contribuição social também tem presunção, só que muda-se a alíquota de 8% sobre as mercadorias. Nós vamos se ater apenas a esta questão da forma como está apresentada. Logo, na questão 26, observa-se que existe a necessidade de conhecimentos prévios sobre planejamento tributário. Mais precisamente sobre o quê? Sobre a apuração e adoção do regime de apuração do IR pelo lucro presumido. O lucro real é feito a DRE, aí com base no lucro ou no LAGIR, lucro antes dos juros e do imposto de renda. E aí, só fazendo um leque, houve uma pergunta perguntando se é a mesma coisa que o EBITDA. Sim, com o EBITDA é sim, porque o EBITDA ele trata do earnest, salvo engano é earnest, fugiu aqui a mente, mas o EBITDA nada mais é do que uma sigla inglesa do LAGIR, né? Earnest before tax and eu não me recordo agora, depreciation, alguma coisa dessa forma. É a sigla inglesa, americana do LAGIR, ok? Então tem a mesma relação aí quando você analisa o EBIT do LAGIR. Então nós vamos, quando trabalha com o lucro real, apura o lucro na demonstração de resultado do exercício para fazer a apuração do imposto de renda. Quando trabalhamos com o lucro presumido, nós vamos fazer a presunção do lucro. Tá? Colocamos aí, o gabarito é a letra C, 82. Professor, prove que de fato é a letra C, 82. Então eu vou chamar um quadro em branco para nós conversarmos exatamente sobre a resolução dessa questão. Existe a necessidade de conhecimentos de legislação tributária no que se aplica ao lucro presumido. Lembra que eu comentei que aquelas alíquotas é de presunção de lucro? Partimos inicialmente das receita bruta de mercadoria. Receita bruta com mercadoria, montante de 500 mil. A alíquota de presunção foi de 8%. Logo, 8% de 500 mil, nós vamos encontrar aqui, ó, 40 mil reais. O que é 40 mil reais? É o lucro presumido da atividade de vendas de mercadoria. Legal. E agora nós temos a receita bruta de serviço. Qual é o valor da nossa receita bruta de serviço? 100 mil reais. 100 mil reais. A alíquota de presunção. Qual que é a alíquota de presunção? 32%. 32% de 100 mil, 32 mil reais. Bom, professor, se nós somarmos 40 mil com 32 mil reais, não vai dar os 82, vai dar 72. Certo? 72 mil reais. E aí vem o conhecimento sobre a legislação tributária. O que fala sobre os juros? Ó, somente sobre os juros ativos. Todo ingresso de receita que vai aumentar o patrimônio, ganho de capital, demais receitas que justificam o ingresso de receitas na empresa, eles deverão ser somados
ao lucro presumido da atividade. Então, nesse momento aqui ainda, não é a base de cálculo, é apenas o lucro presumido. De qual? Lucro presumido da atividade com mercadoria, lucro presumido com atividade de serviço, R$ 72 mil. Devemos somar as demais receitas que justificam o aumento do resultado da empresa e somar ao valor de 72 mil como também ganho de capital. Então, se eu somar os 10 mil reais dos juros, observem, juros ativos, aqui é uma questão de nomenclatura, ativos poderiam ser também juros recebidos, ok? Você somando esses dois valores, você vai encontrar agora R$ 82 mil. Agora sim, esse é o valor da base de cálculo para o imposto de renda. Justificando para nós que a alternativa correta é, de fato, a letra C, conforme prevê, conforme propomos em nosso gabarito. Legal? Mais uma questão aí sendo resolvida para você, dentre as diversas áreas de conhecimento da contabilidade, aplicado conceituais, aplicado legislação, estrutura de demonstração, então diversos aí mecanismos sendo utilizados na resolução de questão, certo? Nós temos uma atividade agora, certo? Mais uma análise de questão e eu quero conversar com você sobre essa questão, por quê? Observem, nós já falamos de dados em tabela, já falamos de informações trazidas no próprio enunciado das questões, mas gráficos é muito comum, são os chamados signos da comunicação. Então nós temos também gráficos que podem ser utilizados nas questões, que você terá que ter conhecimento de como eu analiso um gráfico, quais são as informações importantes que eu vou estratificar desse gráfico que irão me auxiliar na resolução. Então, a imagem, gráficos, tabelas, são signos e informações importantes que você tem para fazer análise. Então, esta é a questão de número 5, que coloca: as taxas de emprego para mulheres são afetadas diretamente por ciclos econômicos e por políticas de governo que contemplam a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. O gráfico a seguir apresenta variações das taxas percentuais de emprego para as mulheres em alguns países no período de 2000 a 2011. Então, nós temos um gráfico onde nós apresentamos a questão do percentual de participação de emprego das mulheres no período de 2000 a 2011. Então, com base nesse gráfico, nesta imagem gráfica, conclui-se que de 2000 a 2011, a taxa de emprego para mulheres manteve-se constante na Itália, manteve-se crescente na França e no Japão, atingiu na Grã-Bretanha seu valor máximo em 2011, aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados e manteve-se superior a 60% no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, você tem aí uma imagem gráfica, faça uma breve leitura dessa imagem e mande para nós a sua participação no nosso chat. Eu volto daqui a pouco com a leitura do gráfico e a resolução do mesmo. Até já!
Muito bem. Vamos então fazer a leitura do gráfico mediante as alternativas propostas e identificar qual é a alternativa correta. Vamos lá? O gráfico está aí presente, então eu deixei já nessa tela para nós identificar cada afirmação. A letra A, manteve-se constante na Itália. Quando se fala constante, deveria ser o quê? Uma linha reta. Embora não ficou muito reta, apareceu uma curva, mas constante é uma linha reta. Eu não deveria ter nenhuma variação. Só que se você observar Itália, eu tive aumento gradativo na minha linha que identifica a Itália. Então, a letra A está incorreta, errada. A letra B, manteve-se crescente na França e no Japão. Se observar o Japão, ele deu uma caída aqui, ó. Ele caiu. Então, ele não manteve-se crescente, certo? Ainda falando da França, a França, ela houve uma crescente e depois manteve-se em determinado período, houve novamente uma crescente e decresceu nos anos de 2007 e 2009. Então, também é uma afirmação incorreta. A letra D, aumentou mais na Alemanha, perdão, a letra C, atingiu na Grã-Bretanha seu valor máximo em 2011. Vamos ver, Grã-Bretanha. Grã-Bretanha está sendo identificada com essa rachura, com essa linha cinza, tom de cinza, aqui no quadro. Em 2011, observem que ela esteve aqui, ó, próximo de 65. O seu pico máximo, na verdade, se deu aqui, em 2008. Então, também está incorreto a letra C. A letra D, aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados. Se você observar a Alemanha, vamos lá, a Alemanha foi a que teve um aumento próximo de 58, ou seja, partiu de 58 e cresceu próximo de 70, aproximadamente 10 pontos percentuais. Logo, o que nós podemos analisar? De fato, foi a que mais houve crescimento no período, certo? A letra D manteve-se superior a 60% no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos. Manteve-se crescente, manteve-se superior, desculpa, não, né? Porque na Alemanha ela começa até mesmo abaixo de 60%. Então, a letra E também é incorreta. Ou seja, nesse tipo de questão, é leitura. Você vai fazer a leitura da imagem, a leitura do gráfico, para objetivar a resposta correta, para buscar a resposta correta. Como eu coloco lá no quadro para você, a letra correta, a alternativa correta, a letra D, aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados. Legal? Fechamos aqui a nossa aula relacionada ao ENAD, né? Relacionada à resolução de questão do ENAD. Espero aí que você tenha gostado, tenha participado, agradecer, né, a cada um que participou, esteve com a gente aí ao curso dessa aula. Um grande abraço e até um próximo encontro. Até mais!